Boa noite, pessoal. Vou fazer esse vídeo aqui numa apresentação, vou tentar explicar um pouquinho dos documentos que eu até enviei, né, já na Assembleia, a gente poder repassar aí um pouco essa Assembleia tirando as dúvidas, tá? A gente não está contratando uma administradora, porque não temos mais administrador no condomínio, temos só contabilidade. Estamos fazendo a visualização aí de empresas que são potenciais candidatas para ser a contabilidade do condomínio, a manutenção às vezes da atual. Hoje a atual é a Master Administrador e Contabilidade. A gente está cotando aí com a Singular, com a Fênix, com a Domínio, Cato, M10, Suporte, BC. Fizemos a solicitação também para a Ergo Zoen e para Manager, só que são duas empresas que informaram para a gente que no momento não tem estrutura para nos atender devido a reformulações internas, né? Então eles se negaram a mandar proposta, tá? Hoje o sistema nosso é o Superlógica, né, o da Master. Quem tem o sistema igual é a Fênix apenas nessas propostas. Eu vou passar um resumo de visão que eu tenho hoje do administrativo. Tá? Outros aplicativos, com 21, né, a gente tem a Singular, a Domínio está migrando do Com 21 para um sistema próprio, a Cato tem o Com 21, a M10 o Com 21, a Suporte e a BC tem sistemas próprios. Né? Por que a gente tem dado preferência no Superlógica? Histórico, né, é muito importante quando se migra de um sistema para o outro. A gente pode ter algum tipo de problema enquanto nessa migração, então de dívida, de notificação, de histórico de solicitações, então a gente está tentando evitar perder isso. Então, se fosse pela questão de manter o sistema, seria Master ou Fênix, né? No caso, mesmo migrando de uma para outra, tem autorizações, tem lançamentos manuais que precisam ser feitos, pode se perder alguma coisa, tá? Então é só uma pontuação que eu estou fazendo, uma análise crítica dos candidatos. Em questão a valores, nós conseguimos descontos aí já para renovar com a Master, assim como as outras empresas estão no mesmo patamar, né? Todas que estão nessa mesma faixa, elas são empresas aí bem conceituadas no mercado, né? Nós evitamos pegar algumas empresas aí que a gente sabe que tem saído até em televisão, jornal, dessa maneira. Gente, depois que identificou aí valores, propostas, é que eu vou pular um pouquinho essa questão, porque a gente pediu várias documentações, né? Então essas empresas a gente solicitou o CNPJ, estava ativo, porque tinha algumas pessoas falando que fulano não tem CNPJ, enfim, não é só o CNPJ, a gente tem que ver o contrato social, quem que é realmente sócio, quem não é. Então a gente pegou várias informações, se tem ou não certidão negativa com a justiça, se está positiva, por quê. Então a gente foi fazendo essas análises, né? Então a gente pediu toda a documentação e que é um resumo da situação. De diferente aqui, basicamente tem uma que é trabalhista positiva, mas isso também não quer dizer nada, porque acordo está sendo cumprido, de afiliação em responsabilidade técnica, né? A administradora tem que ter CRA e a parte de contabilidade tem que ter o CRC. A única que tem, tanto da pessoa física, do responsável técnico, quanto da empresa, porque a empresa também tem que ter, seria a Master. Os outros todos ou tem só da PJ, ou só da PF, ou não tem de administrador, né? Então isso aí foi uma coisa que a gente também identificou. O pessoal mandou detalhamento dos serviços, certificado de síndico profissional, porque acaba que a gente precisa de um apoio externo e tem coisas, a gente não sabe tudo, né? Então a gente precisa de uma ajuda, precisa de uma consultoria. A gente solicitou essas informações. Você tem experiência com o sistema Superlógica, como eu disse, só 2 tinham. E algumas referências, a gente pegou bastante referências aí para identificar. Referência também não foi uma coisa assim, porque muitos falam bem, outros acabam não falando tão bem, que estão trocando. Então, assim, cabe também cada um aí a dar uma procurada, né, sobre o nome de cada administradora que está vendo. Procura na internet, procura aí com conhecidos, né, se conhece, qual administrador, do vizinho, do conhecido, do parente, é importante isso. Voltando aqui, a gente identificou, eu sempre fui contra a questão de garantidor pelo seguinte quesito. A nossa inadimplência é uma inadimplência relativamente baixa e a gente consegue suprir aí com as cobranças
mensais. Só que por que eu era contra? A gente sempre achava valores aí na faixa de 3, 4%, e o sistema, como que funciona? A garantidora, ela vai pagar todos os boletos do condomínio, então vai ficar todo mundo adimplente. Então, se for uma garantidora de fora, a gente não vai ter mais o controle. Então, todo mundo vai ser adimplente dali para frente. É lógico, se tiver dívida para trás, o sistema vai informar. Mas daquela data que a gente contratou para frente, a gente não vai ter mais esse controle. Então, às vezes, a gente vai ter pessoas participando em assembleias, dando opiniões, votando, sem estar adimplente com o condomínio, porque o controle fica mais complicado, né? Então, a gente identificou uma das primeiras falhas de não se ter uma garantidora que se trabalhe em conjunto aí direto com a contabilidade. Outro problema é justamente essa questão de cobrança, como que fica, os acordos, os boletos não são gerados no nome do condomínio, não vai para conta do condomínio. Bem complexo, né? Por isso que eu tentei filtrar, e esse é meu papel, né? Tentar filtrar e trazer as melhores opções. A Master e a Fênix, elas têm o mesmo sistema, Superlógica. E esse sistema é o que a gente usa hoje para gerar os boletos, que é o PJ Bank, que a gente conseguiu uma taxa excelente, conseguiu fazer o pagamento via cartão de crédito. Então, se mudar de sistema, a gente vai perder essa facilidade de pagar via cartão de crédito, pagamento via Pix, né? Então, a gente procurou para saber quais são as garantidoras. Às vezes o Conde 21 tinha uma garantidora, até o momento nenhuma empresa Singular informou que não vai formalizar nenhum tipo de solicitação em relação a isso. A Domínio está vendo com outro sistema que não é o Conde 21, né? É o que me preocupa também, mas ela falou que vai tentar bater aí as propostas ou chegar próximo aos valores que a Master já divulgou aí, que é 2,5%, né? Abaixo do que a gente tem identificado de mercado. Ainda não vai cobrar os boletos, então a gente vai ter economia de emissão de boleto, não vai pagar mais essa taxa de emissão de boleto. Hoje a gente só paga na liquidação, alguns outros cobram na liquidação, na baixa, na emissão, então é um custo muito maior, né? Então a gente hoje só paga na liquidação. Se a gente aprovar a questão da garantidora, a gente não vai pagar mais a taxa de emissão desse boleto, né? Uma outra coisa que essa garantidora, e por isso que eu só estou colocando ela, porque se eu for trabalhar com outra, administrativamente é ruim para o condomínio, então por isso que eu coloquei somente essa opção. Mas se não quiser contratar ela, a Assembleia identificar, não, Felipe, nós não queremos garantidora, vamos continuar aí a escolha de outra contabilidade, ou se vai manter sua Master, é uma opção aí que a Assembleia vai sugerir ao síndico. Então, essa garantidora, além dessa isenção da taxa, os 2% que ficou bem abaixo de mercado, além disso ela está oferecendo um seguro que a gente não tem custo adicional. Então, se por exemplo, o proprietário e o morador perdeu o emprego CLT, teve um acidente, ficou inválido ou até morreu, tem um seguro, né, uma isenção de 3 meses de taxa de condomínio. Isso é muito bacana aí. Se a gente tivesse isso na pandemia, poderia ter ajudado muita gente, com certeza. Outra vantagem é que essa garantidora não tem uma carência, né? Então você pode, deu 30 dias, não gostei, não está tendo o resultado que eu espero, voltamos para o modelo antigo. Então é muito simples, basta avisar aí com 30 dias, então não tem essa fidelidade, 1 ano. Todas as outras garantidoras vão pedir no mínimo 1 ano de contrato. Outro detalhe que eu gostei bastante, que foi o modelo de cobrança. Então, você vai poder fazer a solicitação lá do seu boleto normal, vai continuar usando o sistema normalmente. Passou aí o primeiro dia de carência, eles têm um protocolo, até tantos dias é 10%, acima de 20 dias, acima de 60 dias, não recordo agora, nas apresentações que estão anexas, tem constando. Então tem um procedimento de cobrança, só que o condomínio não precisa se preocupar com isso, porque os boletos já estão garantidos, né? A cobrança que o condomínio vai fazer, ela é relacionada a taxas anteriores da contratação, né? Quem está com dívida para trás, certo? Inclusive, vou falar um pouquinho adiantando, a gente está em parceria aí com a XP Investimentos, faz parte dessa pauta e alguns assuntos que a gente está tratando com eles, mas eles ainda não conseguiram alguém para comprar essa dívida para trás, né? Porque o condomínio não precisava nem se preocupar mais com isso, a gente vendia e conseguia fazer algum tipo de melhoria para o condomínio, tá? Outra coisa importantíssima que essa garantidora fez e as outras não, porque normalmente é assim,
boleto emitido, por exemplo, com vencimento para o dia 10, a garantidora vai te pagar no dia 12. Essa não, já te adianta, seu boleto é vencimento dia 10, no dia 5, 40% paga seus funcionários, no dia 10 eu te pago o restante. Então, é o maior sistema, né, de condomínio do Brasil, então por isso que ele consegue trazer todos esses benefícios, por isso que eu estou trazendo para vocês. Não estou tentando convencer ninguém a nada, tá? São os benefícios que eu enxerguei como síndico que estou trazendo para vocês. Com isso tudo, né, essas facilidades todas, a gente vislumbrou aí a possibilidade de se fechar com a garantidora, reduzir em 10%, 10% não, desculpa, R$10 na taxa de condomínio aí nos próximos meses, pelo menos, né? E a gente está buscando outras soluções para reduzir essa taxa também. Nessa própria Assembleia, se aprovar o arrendamento dos telhados, dá para baixar mais R$10, por exemplo, mas aí precisa assinar com a empresa, ver quanto que vai começar esse desconto aí de energia, dependendo até 20, né? Porque a energia vive subindo, pode ser que a gente passe a gastar muito mais e na verdade não vai estar gastando, né? A gente vai estar deixando de gastar com essa possibilidade do arrendamento porque vai estar vinculado à energia. É lógico que eles vão colocar um limite, mas a gente vai falar mais para frente. Outras coisas que a gente está buscando para poder reduzir é do ecoponto, né? A gente está negociando aquela questão da área lá do fundo para criar um local novo para ecoponto, onde que possa usar a coleta do DEMAI. Lá sim vai reduzir mais. A gente espera reduzir mais em R$20 a taxa de condomínio, mas ainda são projetos. Para hoje, a gente tem a garantidora que consegue abaixar aí em R$10 a taxa de condomínio. Tá? Tem gente já brigando que não pode baixar a taxa de condomínio, que eu acho um absurdo, mas a gente sabe que é os mesmos grupos, né, de sempre. Então, a taxa de condomínio, como que ela ficaria nesse quesito, né? Hoje a gente paga, o vencimento é dia 20, paga 342, a taxa com desconto, se você pagar até dia 10 é 220, fundo de reserva é 5%, então é R$11. A parcela a gente está pagando aí do fundo de pintura de 27,2, então tem um desconto para quem paga dia 10, e os valores específicos para quem paga dia 20 e quem paga dia 10. Como que ficaria? A gente não teria mais com a garantidora, né? Que não faz sentido a gente ter o desconto de antecipação. Então os boletos vão ser vencimento dia 10, não são vencimento dia 20, igual era anteriormente, não tem mais desconto. Com isso, a taxa de condomínio vai ser 210. Se atrasou, Felipe, como que vai ficar? Vou pagar esse valor grandão de novo? Não, só vai pagar os dois, 1% de multa e 2% de juros, ou o contrário, não recordo, fala na convenção. Então, é um juros menor, então você vai ter um dispêndio menor aí financeiro, além da redução já da própria taxa. O fundo de reserva é 5% da taxa condominial, né? Então ele vai cair de 50 centavos. Então a economia é maior, a economia é de R$10,50. O fundo de pintura é um rateio específico de um valor específico, ele não vai mudar. Então o desconto para pagamento até dia 10 não vai existir mais, o vencimento volta a ser dia 10 e o valor total do condomínio aí cai em torno de R$10,50. Tá? Previsão que até janeiro, em janeiro a gente faz uma nova previsão orçamentária, identificando o que aumentou, DEMAI, energia, para ver o que a gente pode fazer para ou se manter a taxa ou se necessário aumentar. Enfim, a gente vai ter que fazer essa análise aí só em janeiro de 2023. Tá? O boleto é único, fundo de reserva, fundo de pintura, isso se mantém. O rateio, né, a gente vai pagar até maio de 2023, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, até anotei aqui, até maio de 2023. Então, o rateio também se mantém. Imagina só, se a taxa manter, a gente vai pagar 200, vai cair mais 27,02, né? Que seria o rateio que não teria para o ano que vem, por exemplo. A vantagem é que, como é um boleto único, a garantidora está garantindo tudo. Então, até a porcentagem do que a gente tinha previsto de inadimplência para o fundo de pintura, ela vai ser compensada de forma que a gente vai ter um fundo de pintura um pouco mais inchado e pode ser que sobre, não estou garantindo, né, porque a gente não comprou 100% dos materiais, compramos em torno de 80% a 90% dos materiais, deixamos um percentual para o final para justamente não comprar além, mas também não comprar muito faltando. Então, no final da pintura, a gente vai ter essa noção do que vai sobrar e a gente decide o que faz. Terminou a pintura, terminou as parcelas, ainda sobrou. Né? Então, a gente vai identificar o que vai ser feito, por exemplo, com esse valor. Mas
Isso é uma conversa posterior, porque as pinturas ainda estão no 8º bloco, né? Então a gente são 77 blocos, então a gente ainda tem um caminho longo para chegar até o final da pintura. Mas antes de terminar de pintar tudo, a gente já vai ter pago. Alterando a taxa de condomínio altera a questão de notificação das multas, né, das notificações. Então essa tabela aqui também é alterada, mudança de entrada, mudança de saída, mudança interna, isso tudo é alterado devido à mudança da taxa, tá? A gente aprovando a garantidora. Na segunda pauta, eu estava falando do arrendamento, né? O arrendamento dos telhados é uma das opções que a gente tem de energia fotovoltaica. A gente já trouxe para a Assembleia, se não me engano, 2 vezes. O pessoal disse que preferia pagar para a CEMIG do que pagar um banco, por exemplo, para financiar os equipamentos. Passou-se pandemia, o custo subiu muito, hoje fica realmente, não fica inviável, mas nós vamos demorar mais tempo para se pagar, por exemplo, um empréstimo com o custo que a gente está tendo com energia. Então, a primeira modalidade é a gente adquire os equipamentos, e esses equipamentos geram energia, a gente vende essa energia para a CEMIG e é abatido no valor da fatura do condomínio, né, de energia. Nesse modelo aí a gente vai ter o gasto com os equipamentos ou com o financiamento em si, né, além da manutenção e tudo mais. E ainda tem o pagamento das pequenas taxas mínimas de alguns blocos. Então é um sistema que vale a pena sim, só que a gente tem que despender de dinheiro. A outra opção, normalmente a gente está vendo já no mercado, está saindo bastante, é a compra de energia de uma usina fotovoltaica externa, por exemplo. Então a gente não é obrigado a comprar hoje da CEMIG, pode comprar de outras, a gente fez várias cotações, a gente viu uma variação de 5 a 20% do valor que a gente paga hoje de energia, só que ele não abate a taxa mínima, abate só os blocos que consomem mais energia que a taxa mínima, né? E esses 5%, por exemplo, é para uma fidelidade de 1, 2 anos, os 20% é para uma fidelidade de 1, 2 anos, 5% é uma fidelidade que com 30, 60 dias a gente rescindiria. E outra coisa, a energia vai subindo ao longo do tempo, então se não ficar constantemente olhando o contrato, em algum momento você está pagando o mesmo valor que você paga para a CEMIG, você está pagando com a fotovoltaica externa. Então isso pode acontecer sim, tá? A vantagem é que não tem manutenção, é vantajoso, sim, inicialmente nos primeiros anos compensa, mas teria uma forma melhor que seria a aquisição, mas a aquisição também tem seus prós e contras. Qual que é a forma que a gente identificou aí que seja ideal? Que a gente não precisa gastar, a gente não vai tirar nenhum real do bolso, né? O condomínio não vai precisar gastar dinheiro, que é alugar, né? Arrendar os telhados para uma empresa que faz justamente essa usina fotovoltaica. Então, a gente teve antes da pandemia uma empresa lá de Recife, se não me engano, Recife mesmo, informando que queria fazer isso. Normalmente essas empresas buscam o quê? Buscam fazendas, buscam terrenos, principalmente com segurança, para colocar os fotovoltaicos. Por que eles têm buscado condomínio? Principalmente condomínio do nosso tamanho. Porque a gente tem a portaria, os telhados têm menos pessoas circulando, furto é menor, então para eles compensam também, né? É lógico que eles vão ter uma área menor, um aproveitamento menor de área do que numa fazenda, que eles fazem grandes fazendas, mas é um investimento também que eles acham interessante, até por questões comerciais. No mercado está se pagando aí entre 2 e 3 reais o metro quadrado, um metro quadrado útil, né, porque tem beirais, tem proximidade de antena, área de circulação, que não entram nessa conta. Então, o acordo nosso, quando eles nos procuraram, né, foi indicação da XP, eles já colocaram na conversa em relação a como que vai ser o modelo de negócio, deixei claro. A única coisa que eu quero é que pague a taxa de a conta de energia, não só a energia excedente, né, do mínimo, inclusive as taxas mínimas eles toparam. O que deu uma diferencinha aí nessa última semana que deu para trás e eles precisam agora fazer uma reanálise. Os prédios que estão construindo do lado do condomínio, que entre o condomínio e o shopping, são prédios enormes. Então pode ser que gere uma sombra e seja necessário recalcular aí o quanto vale a pena esse investimento ou qual seria o retorno. Então, assim, a sugestão que eu dou realmente a gente aprovar essa possibilidade de arrendamento, porque a empresa
gente consegue até forçar a empresa a acelerar esse procedimento, porque vai aparecer outras empresas. A gente, ó, temos a aprovação da Assembleia em mãos, precisamos de empresas que façam esse tipo de serviço, porque queremos economizar o quanto antes, tá? Então, assim que a empresa assinar o contrato e falar assim, ó, a partir do dia tal, vocês já não pagam mais energia, a gente já marca a assembleia para poder reduzir a taxa de condomínio. Falando da Valor XP Investimentos, a auditoria foi excelente, né? Importante, foi um divisor de águas, acredito, da minha gestão, por conta de ter demonstrado a transparência que é, né, a minha gestão e a honestidade aí que teve, em alguns momentos, foi colocada em xeque. Mas a auditoria veio justamente para isso e graças a Deus foi a oposição que montou, que escolheu, que fez. Então, assim, eu estive isento o tempo todo da questão da auditoria. E com isso a XP identificou um ambiente seguro de se trabalhar. Então a gente tem o dinheiro do fundo de reserva, tem o dinheiro do fundo de pintura, e a gente não gasta tudo de uma vez, não precisa, a emergência não é tão grande de uma vez. Hoje todo mundo tem conta no banco, inclusive pessoas físicas, que quando o banco vê que tem um pouco mais de dinheiro, automaticamente ele aplica esse dinheiro, mas se você precisar ali, o dinheiro está disponível. Você tem um rendimento muito pequeno, o Nubank ficou muito conhecido nesse rendimento. Esse rendimento normalmente são parecidos ou menores que o da poupança, tá? Então, o que a XP nas primeiras reuniões deixou claro para a gente? Que literalmente a gente estava perdendo dinheiro, porque o rendimento estava abaixo do de poupança, muito abaixo do de inflação. Isso faz com que o condomínio perca dinheiro a longo prazo, né? Ah, Felipe, mas perdendo dinheiro como? O dinheiro parado ele deixa de se valorizar. Então tudo está ficando mais caro e o nosso dinheiro se mantendo ali naquele mesmo valor ou valorizando menos que tudo está subindo. Tudo está um absurdo de caro. Isso todo mundo está vendo. A sugestão da XP é escolher as porcentagens de liquidez, né, diária. A gente precisa, por exemplo, do fundo de reserva. A gente tem hoje caindo, porque já caiu, né, o dinheiro do bloqueio judicial lá, graças a Deus conseguimos reverter. A gente não precisa de ter 400 mil disponível à pronta entrega para uma emergência. A gente não vai ter uma emergência de 400 mil do dia para a noite. Podemos ter emergência de 400 mil? Sim, sei lá, em 60, 90 dias, em 6 meses, programado. Então a gente uma emergência que a gente pode considerar que seja uma, sei lá, salário de funcionário. Também não é o caso, a gente está tudo em dia. Mas a gente às vezes precisa de um recurso em torno, sei lá, de 150, 200 mil. Esse precisa ser liquidez imediata. Essa liquidez imediata é a comparativa com o banco lá que todo mundo tem. Ela já rende mais do que a do banco atual. Então por isso que a gente já virou parceiro da XP, nossas contas vão ser abertas na XP para esses dois fundos, fundo de reserva e fundo de pintura. Até foi uma recomendação da auditoria a gente ter essas contas separadas. Então a gente já vai ter esse rendimento a mais. E a diferença desse valor, a gente tem mais de 400 mil no fundo de reserva. A gente colocando 150 ou 200 mil para liquidez rápida, né, que já é o que já tem, já vai estar rendendo acima do que rende atual, a gente pode pegar essa outra fatia e falar assim, não, vamos colocar agora um pedaço, 50 mil com uma liquidez de 30 dias, mais 50 mil com liquidez de 60 dias, uma liquidez de 6 meses. Por quê? Porque a gente consegue uma rentabilidade ainda maior. Então a gente consegue fazer o dinheiro do fundo de reserva girar de forma mais rápida e a gente não perder dinheiro por conta da inflação. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Se ficar alguma dúvida, eu tento explicar, pode abrir chamada, pode me chamar no WhatsApp. Tá? Então, basicamente, isso aqui. Uma simulação que ele fez com dinheiro do SPAS lá, se fosse em 2020, por exemplo, nas aplicações que ele está sugerindo, ele sempre vai estar sugerindo mudanças. O valor da poupança foi rentável? Foi, mas se a gente fazer algum tipo de aplicação, a gente vai ter um rendimento muito maior, né? Então, o que estaria aplicado aí em torno de 350 viraria 380, né, em 2 anos. Então o rendimento é muito acima do que a gente está acostumado aí com poupança ou com essas aplicações rápidas, digamos assim. Tá?
Eu espero que eu consiga explicar tudo aí, tenha conseguido explicar tudo para vocês. Se ficou dúvida, podem entrar em contato. Não caiam nas fake news de que estamos contratando mais um serviço, que estamos gastando mais, que é chamada extra. Só estou trazendo benefício para o condomínio, como eu sempre fiz. Tá ok? Agradeço a todos.